Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, como sempre gravado no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo, precisam de uma infraestrutura completa para, assim como eu, ter uma experiência maravilhosa de podcast, conhecer pessoas excelentes como o nosso convidado de hoje, vocês podem passar pela mesma experiência que eu tô tendo e dar muito mais relevância para o seu negócio e até autoridade para você mesmo. Então, procura a gente, o contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Eu serei seu host de sempre, Gabriel Avi, e hoje a gente tá com o Daniel Stoqueiro. Dani, conta pra gente, por gentileza, quem é você? Ah, legal. Muito obrigado, tá? Primeiramente por esse convite. Eu amo espalhar um pouquinho de conhecimento, de estar no palco, estar em podcast, tá dando entrevistas. Então, prazer enorme, né? Por ter Honra recebido. Nossa, cara. Obrigado. Então, eu sou Daniel Stoqueiro, né? Eu sou Head de Media Performance dentro do estúdio interativo. Participo também da Holding Du, onde tem várias agências envolvidas dentro desse grupo, né, que a gente acabou fortalecendo durante esses 2 últimos anos. Legal. Eu sou responsável por tudo que envolve mídia paga dentro do grupo e dentro dos nossos clientes que a gente acaba gerenciando dentro da agência. Uhum. Então, desde Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest, eu digo que tudo que tem Ads no final, nas nomenclaturas, é o meu setor que acaba sendo responsável. Hoje, dentro da Hold, a gente está em torno de 276 colaboradores, né? Caramba. Então, temos ali uma trajetória de 10 anos dentro da Du. Eu, como profissional, já atuo há 14 anos dentro do segmento de marketing digital. Não, então... eu vi que você já ganhou prêmio, você é palestrante, mentor, tem um monte de coisa aí, cara. Pois tem é. um papo da hora pra gente explorar aqui. É, muito, muito. Por isso que eu gosto de estar em ambientes assim, porque a gente consegue compartilhar um pouco dessa trajetória. Para quem já tá há muito tempo no mercado, né, como no caso eu, né, por estar 14 anos, a gente vê que a realidade de antigamente, onde a gente tinha poucos conteúdos disponíveis, a gente tinha poucos cursos, poucos profissionais falando, porque era um mercado ainda precário e sedento, né, de informação, porque era muito novo, né? As redes sociais recém estavam chegando no Brasil, as pessoas ainda estavam se digitalizando, entrando dentro das redes sociais, entrando dentro da internet, né? Na época, a gente quase nem usava tanto assim o celular para poder acessar a internet, né? Não existia tanta... A gente acessava no desktop, né, cara? Pois é, a gente acessava... Todo mundo praticamente acessava o Facebook pelo desktop e não pelo celular. Exato. Porque ou era muito caro, ou te consumia também por minutos, porque os planos Sem antigamente, dúvida, cara, tinha essa. Eles não eram por, um pacote fechado, quero acessar, tem 2 gigas de... Não, tu tinha... E hoje, além de você ter acesso, é tão mais fácil que quando você faz um plano mais básico do pós-pago com a operadora, é sempre Facebook, WhatsApp ilimitado. Então nem isso você paga mais, não subtrai do seu pacote de dados, né? Antigamente, para você simplesmente conectar a internet ou ativar o botão dados móveis, já começava a comer sua alma já. Nossa, muito. E a época quase estava próxima ali, claro, não é a época da discada, da internet de discada, mas estava próxima ali, onde a gente acessava apenas no sábado, depois das 2 da tarde, ou durante a madrugada, durante a semana, para poder não consumir o telefone fixo, né? E não receber a ligação ainda por cima, no telefone fixo. Então, era uma época... Isso tinha poucas informações e é onde eu comecei, né? Se eu não me engano, o Facebook Ads, ele iniciou acho que em 2012 ali. Então, se eu não iniciei em 2011, 2012 deve ter começado a parte de anúncios, mas tinha poucas empresas anunciando, ainda as empresas estavam fazendo a criação também das fanpages. Hoje nem é mais usar esse nome, mas antigamente era usado bastante. O Instagram, ele veio só depois de alguns anos, ainda não estava uma... vertente forte, ele não pertencia também ao grupo do Meta, ao grupo do Facebook. Então foi meio que nesse marco que eu dei start na minha carreira. E na época eu tinha feito menor aprendiz. Então eu estava aprendendo um pouco de linguagem de programação, HTML, parte de Photoshop, parte de design também. Um pouco da questão de campanhas publicitárias, não era tanto o que eu fazia hoje, a parte de anúncios, porque ainda era o start. Porque não existia a parte de anúncios, você só não fazia porque não existia. Pois é, senão talvez estaria fazendo naquele momento. E é legal de olhar para trás e ver de toda essa narrativa,
porque eu passei como menor aprendiz, deu duração ali de 2 anos, né, fazendo isso, e depois tive uma baita oportunidade de entrar como estágio dentro de não era ainda agência publicitária, era do segmento de serviços, era uma agência de recursos humanos, porém existia um setor de marketing que estava carente, né, eles tinham uma agência, no caso a agência na época não estava conseguindo fazer as entregas, certo. E acabaram me contratando, me dando a oportunidade, tipo, Dani, tu vai ter uma função aqui que ninguém sabe, né, dentro da empresa, porque todo mundo era psicóloga, todo mundo era do setor de recursos humanos, setor administrativo, então não tinha ninguém para poder, Dani, marketing é isso, né, fazer um design é isso, fazer social é isso, não tinha ninguém. Então eu tinha que aprender as coisas por vontade própria, e eu tenho muito senso de querer conhecimento, de ir atrás, né? Legal. De querer participar de coisas. Autodidata. Você vê que tá faltando, vou olhar pra cá, vou procurar conhecimento e vambora. Algo que eu fazia na época, hoje não tanto, e acho que pouca gente faz, mas era ir na biblioteca da faculdade e pegar livros, porque na época a gente não tinha tanto acesso a coisas pelo YouTube, então eu pegava... Não só tinha falta de acesso, como não tinha propriamente conteúdo, né, cara? Se você entrasse, eram pouquíssimas pessoas que falavam sobre isso e parecia um universo ainda muito distante. Então, as línguas não se falavam, né? Além de que, se a gente colocar aí até uns 2 anos atrás, também tinha a própria barreira da língua, porque os conteúdos eram em inglês. Então, você quer fazer até 2 anos atrás, está em 24, se colocar aí 2022, bons conteúdos sobre o nosso mercado, 100% inglês. Então, se você não fala inglês, você já tinha uma dificuldade de conseguir consumir um conteúdo melhor, né? Muito, muito. Ao ponto de a gente ter que, de repente, não ter acesso, e as coisas demoravam para poder chegar no Brasil também. Sem dúvida. Em relação a novas estratégias. Normalmente só tinha conhecimento depois que acontecia um evento grande, o RD Summit da vida, algum evento que fosse muito grande para os palestrantes acabarem trazendo para a galera que era brasileira. Sempre existia... E acordar o mercado também para isso, né? Então você faz um evento grande, pega um mundo de digital que teoricamente na época era tipo, o futuro tá aqui, mas não era o presente, hoje é o presente, a gente respira isso. Mas aí você faz um evento, junta todo mundo que teoricamente tá olhando para aquele futuro, o mercado dá uma acordada, né? Temos que olhar para cá. Muito, bastante. É praticamente o que aconteceu com o Inbound, né? O Inbound veio lá dos Estados Unidos, a RD meio que abraçou a causa, né? Começou a montar os eventos e começou a dissipar conteúdo a ponto de os profissionais entenderem o que seria Inbound Marketing. Porque antigamente não era efetuado. Eu acho que isso facilitou em questão de eventos, da gente conseguir ter pessoas também ensinando outras, mas depois ali do estágio, né, voltando e retomando isso, eu fiquei dentro de um período de 8 anos, né, dentro dessa empresa. Caramba, então foi bastante tempo, cara. Foi uma trajetória. Da mesma forma que hoje, dentro da Duo, eu já tô há 5 anos, eu tenho um senso de permanecimento, né? De abraçar muito a causa da empresa. E isso é muito louvável e dificílimo de encontrar hoje em dia, principalmente em agência, cara. Eu acho que tem até um termo técnico, não me lembro de cabeça agora, mas é o funcionário empreendedor. É o funcionário que abraça a causa como se fosse o próprio negócio dele, né? De querer crescer, de querer dar o melhor, de querer... né? De querer fazer realmente como se... aquilo pertencesse a você. Se tiver que ficar 1 hora a mais, se tiver que ficar 2 horas a mais, se tiver que trabalhar um pouco no final de semana, tipo, nenhum empecilho, porque eu queria dar o meu melhor. Certo. Eu queria ter um crescimento profissional e um crescimento como carreira. Então, se precisasse, de repente... Eu até fazia isso. Durante um período que eu conciliei essa empresa que eu fazia estágio, porque como foi 8 anos, eu passei de estágio, depois analista, depois... analista sênior e depois ali para coordenador, né? Então, durante esse período de 8 anos, eu acabei virando coordenador. Só que eu precisava fazer um estágio curricular por causa da faculdade. Certo. Eu já estava cursando a faculdade, já estava quase em reta final, né? Curiosidade, a faculdade que você estava fazendo era um curso voltado, tipo, marketing, propaganda, publicidade, propaganda ou nada a ver? Publicidade e propaganda. Tá. Isso, então já estava dentro da área. Eu já tinha desde a época do ensino médio muito certo do que eu queria fazer. Legal. Então, eu sou muito planejador. Então, eu já sabia exatamente lá desde o 1º, 2º ano do ensino médio, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar dentro da área de marketing. E quando veio o estágio, meio que foi a ponta do iceberg para poder startar realmente aquele desejo que eu queria, né? Então já estava certo. Claro, estava um pouquinho em dúvida em relações públicas.
e publicidade. Tá. Mas quando eu fui participar daqueles momentos que a gente visita a faculdade, conversa com os professores, com os coordenadores, o coordenador de publicidade me puxou um pouco lá, bem pro meu lado. Aí eu acabei fazendo PP, né? E durante esse período eu precisava fazer o estágio curricular. Como eu já estava há bastante tempo dentro da empresa, 8 anos, eu pensei, não faz sentido eu fazer um estágio onde eu já sei tudo que eu tô realizando. O conhecimento que eu pude absorver sozinho, eu já realizei dentro da empresa. Eu preciso, de repente, fazer um estágio em uma outra empresa. E eu ouvia muito durante o período da faculdade como que era o ritmo de agência. É corrido, é frenético, é muita demanda, Você faz tudo isso. ao mesmo tempo. Se envolve com um monte de clientes. Eu fiquei, não deve ser isso. Não deve ser essa realidade que o pessoal... É disso pra pior. Pois é. É um ritmo muito diferente do que trabalhar dentro de uma única empresa. Porque numa empresa, é um único cliente que tu vai atender. É aquele cliente que você foi contratado, né? Sim, você tá total. CLT ali, contratado, e você tem que atender full time, as 8 horas de trabalho focado nisso. Quando tá em agência, tu tem muito mais quantidade de clientes, né? Tem muito mais quantidade de demandas, tem muito mais setores, tem muito mais processos. Porém, o lado bom de agência, para quem quer entrar, né, nesse mercado de agência publicitária, é que teu conhecimento, em vez de tu demorar, que eu demorei ali chutar uns 5, 6 anos ali para conseguir dizer, tá, agora eu sei das coisas, agora eu sei como subir campanha, eu sei de ads, agora eu tenho mais tranquilidade no que eu tava fazendo, né? Foi um tempo ali. Mas quando tu entra na agência, esse intervalo de período, ele é muito curto. Porque tu tem muita gente ali te ensinando, te ajudando, e ao mesmo tempo tu tem muitas contas que acabam meio que te ajudando para tu poder aprender muito mais rápido. Então, em vez de tu estar dentro de uma empresa e aplicar um anúncio, uma campanha apenas para um único cliente, tu vai atender ali, de repente, 10, 15 contas, e 10 e 15 vai ser vezes... Então, se tu tá aprendendo em uma velocidade 1, tu vai aprender 15 vezes a mais, né? Então, o teu aprendizado vai ser muito mais rápido. A quantidade de testes que tu vai conseguir fazer, a quantidade de campanhas diferentes. Esse cliente em questão só tem Google Ads. Beleza. O outro cliente vai ter Google, vai ter LinkedIn, vai ter TikTok Ads, vai ter outras plataformas que tu vai conseguir também ter o aprendizado de acabar atuando também em outras plataformas que tu, de repente, não poderia estar, né? Dentro da empresa de recursos humanos que eu trabalhava, a gente só rodava campanhas dentro do Google Ads, dentro do Meta Ads e dentro do LinkedIn Ads. Então, eram essas 3 frentes. Quando eu entrei a Du e a gente começou a rodar Pinterest Ads, Bing Ads, Spotify Ads, Waze Ads, né? Então, a gente começou a entrar em outras plataformas. Fiquei, nossa, existe tanto mercado assim. Sim. Existe tantas outras maneiras de tu conseguir fazer anúncios. Inclusive, mídia programática também, né? Eu ia falar isso, cara. Isso que você ainda tá olhando os grandes veículos conhecidos, né? Quando você vai olhar para a vertente de performance, por exemplo, tem a Blue, que é a minha outra empresa, que faz retargeting, tem a BMS que a gente lançou, que tem branding, retargeting, display, aí tem áudio, tem vídeo, YouTube Ads entra na jogada, em app também, aí tem um universo de coisa, né? Isso, quando a gente começa a aumentar o acervo, tu começa a ver outras visões também, que as coisas são muito maiores. Tu consegue trazer mais estratégias, mais visão. Então, no caso, mídia programática, a gente já atuou dentro da agência. São mídias que tu consegue ter um alto volume de mais impressões, consegue ter outras segmentações que hoje as plataformas feijão com arroz, Meta Ads, Google Ads, né? Tu não consegue fazer, e mídia programática tu consegue ter um nível de Além do inventário, você assertividade. alcança o usuário em outros lugares, né? Tipo, o Meta Ads você vai alcançar ele dentro do universo do Meta. Com o display você alcança ele em qualquer site que o cara acessa. Isso, então é um complemento dentro da estratégia. Não dá pra ter apenas um, tem que ter os Exatamente, dois. Tem que ter exatamente. meio que ter um conjunto. E voltando lá, eu tinha que fazer o estágio e eu decidi, qual que é a maior agência em Caxias, né? Porque eu sou do Sul. E eu tentei pesquisar dentro do LinkedIn qual que seria a maior. Eu encontrei a Du, entrei em contato com o CEO da Du na época. Falei, olha, preciso fazer um estágio curricular, não precisa me pagar nada, não precisa me dar nem R$1, porque o estágio curricular, na realidade, a empresa não é obrigatória a fazer nenhum custo a mais, né? E eu falei, realmente, não precisa. Eu já tenho meu emprego fixo aqui, já recebo
né, um valor X, é interessante, porém eu quero aprender mais, eu tô sedento, né, de conhecimento e quero, já que na faculdade todo mundo fala sobre agência publicitária, eu quero ter uma experiência dentro de agência. No dia 2 de janeiro eu fui fazer a entrevista. Eu mandei pra ele, se não me engano, no dia 26 de dezembro, pro João. No dia 2 ele falou, olha, tu tá de férias, tu tá pela cidade, não quer dar um pulo aqui no escritório pra gente poder conversar? Eu falei, tá, mas também não tá de férias, não? Não, tô trabalhando aqui. Fui lá, conversei com o João. E depois, logo em seguida, ele já me deu o retorno na própria entrevista, né? Não, com certeza, a gente tá precisando de pessoas. Dentro da Du, quando eu entrei, nós éramos em 30 pessoas, mais ou menos. Era pouco, né? Hoje a gente tá próximo de 276 colaboradores, então era uma outra realidade de agência. Não existiam gestores, não existiam lideranças, né? Só existia... Os times operacionais, provavelmente o João orquestrando tudo. Isso, Ou talvez com alguns sócios que cada um dentro da sua área de atuação coordenava parte da operação. Isso, só existia o Luiz na parte comercial e o João ali mais a nível de negócio, mas quem executa mesmo, não existia essa supervisão porque o João estava focado em outras ações e o Luiz estava focado na parte de vendas, né? Então existia social, existia... já alguns analistas, né? Mas, enfim, os setores eles não estavam formalizados quem eram as lideranças. Quando eu entrei, a gente fundou o setor de performance. Então, dentro da agência não tinha estipulado isso. Uma pessoa ficou focada na parte de Google Ads e eu fiquei focado exclusivamente na parte de anúncios em redes sociais. Legal. Eu dava todo apoio estratégico de análises para o social, que fazia parte da execução, porque eu não conseguia fazer sozinho, eu estava em meio turno também na época, Eu ia perguntar justamente sobre isso, cara. Como que foi a concepção da sua rotina nessa época? Se você não saiu do emprego que você estava e você tinha esse desafio de estar na agência, enfim, assumindo também uma posição com entregas que você teria que... Você se vendeu pro João, você teria que entregar alguma coisa pro João. Sim. Como é que foi isso aí? Com certeza. Foi um período durou 1 ano e meio trabalhando. Não, quer dizer, desculpa, 2 anos durou, né? Então, 6 meses no período onde precisava fazer o estágio curricular. E depois, o outro período foi um período que não era obrigatório, mas eu fui efetivado. Então, permaneci durante 2 anos, mais ou menos, trabalhando nas duas. Então, na parte da manhã, eu ficava... Era part-time em cada. Ele ficava meio que parte da manhã dentro da Du e na parte da tarde dentro da Opus, que era outra empresa. Então eu meio que dividia. E à noite fazia faculdade ainda por cima. Dormia, não? Pois é, boa pergunta. Hoje eu não sei como que eu fazia todo esse processo, porque ainda no final de semana eu tenho uma empresa de fotografia. Então também fotografava o casamento, formaturas, né? Todo esse processo de ensaios também. Então eu meio que conciliava tudo isso. E depois eu comecei também a dar cursos, né? E algumas mentorias para algumas pessoas, e aí também aproveitava o final de semana ou algumas noites que eu não tinha faculdade. Então, minha rotina era totalmente fechada. Claro que eu consegui aguentar por um tempo isso, consegui me adaptar, porque eu tenho muito habilidade de conseguir me concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Multitasking. Por isso que, com certeza, por isso que é um dos motivos de eu ser head hoje, porque eu consigo ter uma visão de conseguir observar todos os clientes, dar assistência para todo mundo, para todo o meu time, porque meu time hoje são 30 pessoas. Então, tem muito cliente ali que, claro, não vou fazer a parte da operação, mas eu tô na supervisão e preciso saber... Você tem que dar as direções. Do que tá acontecendo e tem que fazer a liderança, né? Parte da gestão. Então, eu consegui conciliar, porém chegou um momento ali que foi o ápice que a gente começou a fazer escopos de performance. Então, a gente estreou com a conta da Melissa. Na época, a gente pegou a conta da Melissa e a gente... Até engraçado, porque quando a gente fechou o negócio, na época, a Melissa veio nos procurar, né? A Melissa também fica ali na região do Sul, onde a Du fica próxima, e a gente ficou... A Melissa precisa de performance. A gente ficou, tá, mas o que é performance? A gente não entendia essa nomenclatura, a gente ainda era leigo, né, de algumas informações, a gente ficou, tá, mas o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer social? A gente vai fazer embalde pra eles? Tá, mas a gente não tem RD pra poder trabalhar com embalde, a gente ficou na dúvida. E depois a gente percebeu, não, performance é ads, é anúncio pago que a gente vai fazer e a gente vai ficar responsável pelo faturamento do e-commerce. Quando veio aquela responsabilidade, eu fiquei, peraí, a gente precisa de mais pessoas agora.
as coisas, a responsabilidade ficou maior, né? A gente tem uma conta que é muito grande no mercado, o nome da Melissa é muito forte, né? Sim. Claro, isso foi, enfim, 5 anos atrás, né? Era uma outra realidade. Hoje a Edu é muito estruturada e tem Sim. um time, enfim, que a gente gerencia ali 4, 5 milhões de verba de investimento de mídia paga. Então é bem grande. Mas na época a gente estava com poucos clientes, eram investimentos ali de R$ 2.000, de R$ 3.000, e a Melissa tinha um alto investimento. E foi nesse momento que a gente fundou oficialmente o setor de performance. Eu trouxe outros profissionais junto comigo, né, que vieram como analista. Uhum. E a gente começou a montar os cargos de liderança dentro da Du. Ó, Ciclano vai ser coordenadora de social, Fulano vai ser coordenador de atendimento, Ciclano vai ser coordenador de CS e o Dani vai ser coordenador de performance. Vai ser oficializado na parte de anúncios de redes sociais, né? Com isso, eu trouxe uma pessoa do setor de social para o meu setor, porque ela era muito boa, eu percebi que ela tinha muito talento, Legal. né? Eu conseguia executar muito bem e fazia com um nível de assertividade, de cuidado, de carinho, né? E a gente queria dar crescimento para outras pessoas que já estavam dentro da agência e eu tive a oportunidade de trazer ela para dentro do time. Passado o tempo, a gente foi percebendo também que os setores serem separados, né? Setor de Google e setor de anúncio de redes sociais não fazia mais sentido. Porque quando a gente o profissional ele tá fazendo anúncios, ele precisa ter um olhar mais 360. Ele precisa olhar o todo, né? Você vai ter targets diferentes em cada uma das plataformas, mas são estratégias complementares para se gerar o resultado, né? Isso. Não adianta, Ciclano, Google Ads está rodando dessa forma a campanha, sei lá, para final de funil, Meta Ads está rodando uma campanha nada a ver, que não tem interligação com a outra, e Social está rodando um outro cronograma dentro da parte orgânica. Tem que ter uma sintonia, uma conversação, uma estratégia mais casada entre as áreas interligadas, que foi que a gente percebeu. Não, a gente precisa fazer a unificação dos setores. Das estratégias, né? Das estratégias e estarem mais casados. Aí o time de Google Ads fez a integração com o meu time. Então ficou uma única gestão, interligado com o meu. Na época a gente já estava com 10 pessoas, se eu não me engano. Foi um intervalo de tempo desde que a gente fundou o setor de performance e depois para o segundo passo, que foi o momento que a gente precisou fazer a junção e a mescla dos setores. Com isso, já fazia um certo tempo que eu não operava Google Ads. Certo. Eu até me lembro que na época eu fiquei, peraí, nossa, a gente tem analistas experientes de Google Ads e eu já fazia tempo que eu não operava. Eu até fiquei inseguro na época, eu digo bem franco aqui pra ti. Porque quando a gente não opera, a gente fica... a gente se perde nas atualizações. Você fica defasado, porque a plataforma lança novos features, às vezes as famosas atualizações do Google que eles avisam um total de 0 pessoas, aí você acessa a plataforma no dia seguinte, a interface é totalmente diferente e você que lute. As atualizações de coisas que vão acabar acontecendo, e isso é seguido que acaba acontecendo dentro dos ads. Mas eu assumi a bronca, né? O João me deu a responsabilidade, peguei e abracei. Demorou um tempo para poder me habituar de volta. Eu até peguei algumas contas de eu fazer operação, mesmo que na época eu era head de performance. Eu falei, eu preciso voltar ativa. Você enxergou isso como uma reciclagem, né? Preciso aprender de volta, né, do que aconteceu dentro dos ads. Peguei alguns clientes apenas para mim, para eu poder fazer os anúncios, até que eu me acostumei. E aí fiquei super seguro de, enfim, do que precisar de dar orientação pro time. O que foi bacana também durante essa trajetória ali dos 5 anos dentro da agência, é de ver que as coisas foram... no momento que eu entrei, onde a gente costuma falar que tudo era mato, tudo era floresta, né? As coisas não estavam construídas. Para a realidade do que nós temos e do que a gente construiu, que as pessoas mais antigas da agência foram os coordenadores que são hoje dentro da Du, é que a gente consegue ter orgulho do que foi construído, do que as pessoas se dedicaram. Então, na época onde eu precisava trabalhar no final de semana, né? E isso, em nenhum momento a Du precisou que eu fizesse, mas eu queria dar meu melhor, eu queria poder construir isso em conjunto para que a gente pudesse ser a melhor agência do Brasil, realmente, que é o que a gente ganhou de premiação também. Já faz 2 anos consecutivos que a gente recebeu do RD.
que a gente é partners, né, de melhor agência do Brasil em 2022, 2023, e espero que 2024 também seja uma delas. Então, estava sedento de querer realmente da gente conseguir ser uma agência de performance, uma agência 360, e poder ver que todos os gestores que se dedicaram lá atrás acabaram meio que tendo esse crescimento. É um sentimento de orgulho. Por isso que, ao longo do tempo que a gente foi gerenciando contas grandes, que a gente foi pegando contas maiores, com mais alto investimento, a gente foi profissionalizando o time também, levando eles também em eventos como o RD Summit, né? Toda a galera. No ano passado, a gente levou em torno de 90 colaboradores para dentro do RD Summit para as pessoas se engajarem Aqui também. em São Paulo já, você trouxe 90 gente pra cá. Isso é. Uou. A gente quase praticamente lotou O pavilhão. o avião, porque se o avião, se não me engano, tem 160 lugares, mais ou menos. 90 era vocês. Praticamente. Todas as pessoas de lá. Algumas vieram também de outras cidades vizinhas, de Caxias, pra gente poder todo mundo acabar saindo ali realmente de Caxias do Sul, pra poder pegar o avião e acabar indo. Claro que daí os outros colaboradores que são espalhados pelo Brasil acabaram vindo de outros lugares, total, né? Mas de lá saiu uma grande maioria de gente junto pra vir pra cá. Que legal, cara, uma caravana de vocês. Inclusive, o piloto do avião até falou sobre nós no avião, né? Porque praticamente só tinha quase duo lá, quase os roxinhos. E a gente foi com as camisetas também da agência, que são a cor roxa. Então todo mundo tava meio, quem são eles? Tal? O que tá acontecendo? Como se fosse Olimpíadas, né? Pararam lá o avião e estão indo pro jogo, será? Mas isso foi bacana, foi um marco também pra Du, que fez também com que a gente tivesse a visibilidade que nós temos hoje. E vocês estavam com stand aqui, não? A gente estava com stand, a gente era patrocinador do RD Summit. A gente estava no palco também, palestrando. Eu estava em um palco de talks com alguns convidados. Então, estava ali palestrando também, de certa forma, junto com o fundador da IB Labs, falando sobre a parte de análise de dados, análise de campanhas. Então, a gente estava junto ali, dando alguns insights para as pessoas que estavam em conjunto. A gente recebeu também o selo do Google Partners Premier, que isso também foi um dos marcos para dentro do meu time de performance. Com certeza. Porque hoje no Brasil existem 180 mil agências. É uma grande quantidade. Para poder participar do Partners, existem vários requisitos de performance, de nível de investimentos, de certificações para conseguir alcançar. Disso, para poder entrar, a gente tem em torno de 3.300 agências parceiras dentro do Google Partners. Para poder alcançar o selo que a gente alcançou, seria apenas 100 e poucas agências que acabaram conseguindo, que é o mais alto grau de nível de parceria junto com o Google, ao qual as agências trouxeram uma melhor performance, conseguiram permanecer por mais tempo dentro dos clientes, conseguiram trabalhar com mais nível de inventários do Google Ads. Isso para nós era um sonho, sabe? Era um sonho de poder, de alguma forma, a gente conseguir ter algo que pudesse dizer que a gente é um dos melhores. Seja de premiações do todo o time, que é o que aconteceu com esse caso ali do Google Premier Partners, ou seja de alguma premiação de case, que é o que recentemente, ano passado, a gente participou da premiação da Share, com o case da Natalia Buell, que foi um case assim... eu participei da operação, né? Eu fui, inclusive, a pessoa que operou os anúncios, esteve no dia a dia. Foi um projeto ao qual eu participei 100% dele, do início ao final. Porque a Natália é uma influencer, né? Pra quem não tá nos acompanhando e não conhece ela, é do segmento de beleza. Ela já apareceu na Forbes, né? É uma pessoa de bastante nome. Ela tem na casa ali de 11 milhões, mais ou menos, de seguidores dentro do Instagram. Ela tinha uma parceria também junto com as pessoas que saíam da casa do BBB. Então, ela fazia todo o processo de procedimento estético para as pessoas acabarem estarem prontas para as entrevistas quando saíssem do BBB. A gente pegou esse projeto com a Natália não acreditando muito, porque ela tinha um preconceito em relação a agências.
do que a agência entregava, do que era feito de investimento, porque ela teve outras experiências com outras agências e não foi muito positivo. Perfeito. Não trouxe resultados e ela ficou com essa imagem negativa. E acontece isso com todo mundo, seja com qualquer marca, empresa, qualquer coisa no nosso dia. Se a gente não gostar de experiência, sei lá, fui em um hotel X, a experiência não foi positiva. Tu vai ficar receoso, não vai querer voltar Sem mais. dúvida. Vai acontecer, né? E foi o que aconteceu com ela. Teve mais experiência com agências, então ela não queria outras agências. A gente teve a oportunidade de conversar, né, com o esposo dela, que é o sócio também do negócio, e ele acreditou um pouco mais, né, no nosso, na nossa performance, e eles fizeram um teste com nós. Ó, se vocês liberarem, né, e a gente conseguir fazer execução, a gente vai fazer o nosso melhor, né, a gente vai ter uma pessoa realmente que vai se dedicar na conta e vai tentar fazer a melhor estratégia possível, até porque eles têm um alto investimento também em mídia paga. O que aconteceu? Eu observei a conta, fiz todas as estratégias, a gente rodou os ads. Os ads a gente tentou formatar eles que fizessem, fossem personalizados para cada modelo de negócio que ela tem. Hoje Certo. a Natália, ela não faz apenas os procedimentos clínicos, ela tem a parte de educação, então ela dá curso, ela tem a parte de e-commerce, que ela tem os produtos próprios dela, daí ela tem as clínicas, e as clínicas elas são, se eu não me engano, 6 ou 7 clínicas, algumas ficam em São Paulo, outra em Campinas, a gente tem também clínicas fora do país, né, em Lisboa, então a gente precisava atender toda a gama de agenda disponível que o time de atendimento tinha. Ela não ia fazer os procedimentos, porque também ela está em volta de palestra, de Sim, sem eventos, né? dúvida. Ela não tem agenda, mas ela tem um time dedicado para isso. Seja dos profissionais que vão dar as aulas para outros profissionais, que é a parte de educação dela, ou seja da questão dos procedimentos clínicos dentro das clínicas. Então a gente formatou uma estratégia que pudesse atender essas 3 vertentes. Existiam outros, mas a gente começou da start, principalmente nesses 3. E-commerce, clínica e a parte de educação. Então existiam criativos para cada uma das vertentes. Existia uma Vero para cada uma delas e existia um acompanhamento também. Então, quando a gente rodou os primeiros anúncios, a gente foi lá conversar com o time de vendas dele, o time comercial, e a gente perguntou, tá, os leads estão bons? Os resultados estão bons? Os leads que a gente está fazendo de entrega, porque a visão que eu tenho de ads é esse volume, é esse número de contatos que estão procurando através de anúncios. Mas eu preciso saber também se O quanto efetivamente isso tá virando negócio para vocês. se está realmente aumentando o faturamento e se está ocupando a agenda do time de atendimento, se vocês estão conseguindo fazer o fechamento, porque não adianta, que é o que acontece. Eu acho que uma das falhas de quem trabalha com ads, gestão de tráfego pago, é achar que tudo que é mostrado dentro do gerenciador, dentro da conta de anúncios, dentro do Google Ads, é resultado real. Não é resultado real, é uma visão do resultado. A outra visão que tu vai ter é a visão do cliente, é o cliente colocando a mão no bolso e recebendo o dinheiro na ponta final, né? Ou de contratos fechados, porque não adianta eu entregar 10 mil leads aqui, se o comercial vendeu, sei lá, para uma pessoa. Valeu o investimento? Teoricamente são 9.999 leads desqualificados, né? Isso, E aí, acho que é nesse ponto que as pessoas talvez algumas vezes falham de entrar tão a fundo assim em análises para conseguir ver o que está acontecendo, se realmente... Porque o cliente não vai permanecer. Ele não vai continuar dentro da agência se ele não está conseguindo se manter financeiramente. Se não houver resultado na ponta final, ele vai dizer, a agência é custo. Sim. A agência eu não consigo financeiramente conseguir arcar. Se eu já estou investindo em mídia paga, estou investindo em agência e ainda na ponta final está apenas ocupando o time comercial, entrando em contato e os leads estão ruins. Então a gente conversou. Na primeira alçada existia leads que não eram tão interessantes. Perfeito. E as segmentações ficaram muito funiladas. Isso a gente percebeu, porque como a gente trabalhou com geolocalizações na fase inicial, de colocar raios em torno das clínicas dela, né? Se ela tem 6 clínicas, mais ou menos, a gente fez essa estratégia de colocar, porque são áreas de bairros aqui em SP e tal, são áreas mais classe A, né? E os preços que ela oferece também são mais seletivos. Com essa classe. Então a gente imaginou, as pessoas que moram nesses bairros aqui têm mais aderência de acabar adquirindo os pacotes querendo contratar. Só que como a segmentação ficou muito pequena,
o custo de lead ficou um pouco Alto. mais caro e a qualificação não ficou tão interessante, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com geolocalização, a gente tem que se lembrar também que tem pessoas que estão caminhando Sim. naquela região, estão passando, que também vão receber anúncios. E a segmentação era uma segmentação mais aberta, ligado com apenas geolocalização. Quando a gente recebeu essa informação do time de vendas, a gente pensou, tá, então vamos fazer um 180 graus na estratégia. Como eram campanhas mais de WhatsApp, é difícil da gente mensurar dentro do digital, né, dentro das campanhas, Sim. se o lead está qualificado ou não. A gente precisa conversar com o time de vendas e perguntar, tá bom ou não tá bom? Só que eu também não vou saber de que campanha que é, porque caiu lá no WhatsApp, não Sim. caiu no RD e assim Sim, por sim. diante. E aí eu fiz, tá, então vou fazer o seguinte, vou fazer uma estratégia de 180 graus, vou modificar 180 porque eu quero ver uma diferença muito brusca. Eu quero que tu fala ou tá muito ruim ou tá muito bom, Uhum. devido a essa alteração. Não queria, melhorou um pouquinho, eu queria tipo um 100%. Ou tá muito ruim, vou mudar de novo, ou tá muito bom e a gente vai continuar. Quando eu fiz esse ajuste, saí da geolocalização e fiz segmentações mais a nível maiores, né, de regiões, aumentou a quantidade da população, porém eu refinei em segmentações ligado com questão Beleza, categorização do usuário em si, grupo de interesse. e financeiramente também, segmentações de condições financeiras. Certo. Então tinha segmentação ligado com questão até de viagens também, viagens no E exterior. que acaba fazendo sentido, porque não necessariamente a pessoa tá morando no bairro que ela tem a loja. Por exemplo, ela tem a clínica na Zona Sul, a pessoa mora na Zona Norte, mas ela tem o ticket médio para poder pagar. Essa pessoa, se quer passar com a Natália efetivamente, ela não vai se importar de ir da Zona Norte até a Zona Sul para ir na clínica, porque ela vai confiar no trabalho da Natália, né? Ainda mais o nome dela, que é muito forte. Uhum. E o ticket, hoje ela tá... para fazer uma consulta com ela, um procedimento estético, é R$ 12.000. Então, ela divulga isso, né, dessa forma. Uhum. Então, tem que ser uma pessoa de poder aquisitivo. E, realmente, se a pessoa tá lá do outro lado de SP, vai querer se deslocar, Exato. porque é um... É o nome, é o que aquilo vai entregar. Ela já construiu o nome dela suficientemente bem para que ela consiga valer o preço que ela acha justo pro trabalho dela. É um serviço exclusivo, tem toda uma experiência, Com né? certeza. Quando tu vai na clínica dela, tem todo um atendimento, acolhimento. Tu coloca também uma roupa personalizada que ela acaba dando. Para quem faz os cursos com ela, ela tem um conceito de dar uns pijamas. Para quem participar em algum momento de palestra dela, ela inclusive sobe no palco com o pijama dela, que ela chama pijama mágico. Tem todo um conceito em volta disso, né? Que ela usa como marca, mas é muito legal. Se algum momento alguém tiver a oportunidade de participar de uma palestra dela, assim, é incrível, porque até na história dela, era uma pessoa que ela estava quebrada financeiramente. Então, de uma pessoa quebrada para o nível que ela conseguiu alcançar, de ser umas pessoas milionárias, né? Segundo a Forbes. Então, é uma lacuna ali de trajetória incrível. Com certeza. E merecedora também do trabalho dela. Mas quando a gente, voltando ali para a estratégia, a gente fez essa modificação, o time de comercial já falou, Dani, melhorou muitos resultados. Uhum. Eu não sei o que tu fez, mas continua. Certo. Investe mais Que é o nisso feedback e que continua. você queria, né? Que é o que eu queria. Eu queria a certificação realmente na ponta final, que o cliente está gostando e os leads são bons e eles estão conseguindo fazer o fechamento. Com isso, a gente aumentou de quantidade de leads, né, comparado com o que eles tinham antes, de 7.000%. Então, é um aumento bem expressivo. Pouca coisa, 7.000 é número Bem irrisório. Quem não quer aumentar 7 Ainda mil mais geração de resultados. proposta, cara. Imagina, você ajudou ela a ficar milionária e aparecer na Forbes. Pois é. Tento fazer o melhor para Sem os nossos dúvida. clientes, né? Para poder, enfim, eles crescerem e a gente poder crescer também junto. Ao ponto de o case da Natália participou, né? Eu escrevi ele dentro de outros prêmios que a gente conseguiu concorrer no prêmio Share, ao lado da campanha do Itaú, com o Mion e o Stallone. o Stallone. E ao lado também a campanha da Absolute Vodka, né? Junto com o Pablo Vittar. Então, olha os nomes que estavam do lado, né? Sim. Ó, quem que é o Dani Com quem ao você lado concorreu, do né? Itaú e da Vodka, né? Eu fiquei, cara, eu tô com
ao lado de pessoas que são muito grandes. São entidades gigantescas, né? De marcas, e as campanhas deles foram muito boas. Sem dúvida. Muito boas, né? Eu acompanhei, vi, saiu em notícias também, na imprensa, as campanhas que foram realizadas. E eu fiquei tão contente de conseguir ter alcançado esse patamar, que daí eu comecei a olhar lá para trás, lá para minha história, do que eu fiz de esforço, dedicação, de trabalhar até mais tarde, trabalhar de madrugada, trabalhar no final de semana. Eu tive um marco, acho que eu tive 2 marcos dentro da minha trajetória. Uma é o que está acontecendo agora, de eu estar em eventos, palestras, de eu ter participado como palestrante no RD Summit, de eu estar em podcasts aqui também. Acho que é um marco do que eu tô colhendo nesse momento como profissional. E teve um momento lá atrás, quando eu estava como ouvinte de tudo isso. Porque como lá no início não tinha muito conteúdo, lá no início da minha trajetória, porém foram passando os anos e eu comecei a participar desses eventos. Eu tava lá na cadeira, sentadinho, com um bloquinho de notas, Sim. ouvindo cada palestrante, participando de cada curso. Algumas vezes eu até nem tinha condições mais financeiras de tanto curso que eu comprava. De tanto, onde eu via, vai ter um curso presencial aqui de marketing digital, eu tô ali. Eu, inclusive, na época, quando foi falado sobre as mudanças da legislação de proteção de dados, eu já tinha participado em 4 cursos. Na época que estava sendo modificado aqui no Brasil, ia ter um intervalo de tempo e tal. Tudo que eu podia de comprar curso, participar de eventos, eu ia para a capital para poder participar, que na época o RD fazia RD on stage, ia em várias capitais do Brasil para poder fomentar também o mercado. Eu tava lá, em qualquer evento. Eu tinha vindo aqui em SP também. Foi o primeiro voo que eu fiz, foi em 2016. Eu nunca tinha viajado e eu não vinha a viagem pessoal. Eu vinha a viagem para poder participar de congresso, de fazer curso. Todo o investimento que eu tinha disponível, de salário, era para curso, era para isso. Porque eu queria estar em um momento onde eu pudesse estar lá no palco. Eu pudesse ensinar as pessoas do que eu passei, e eu sei que foi sofrido. Porque era um momento que não tinha uma pessoa do lado para poder me ensinar. Só que ver que agora eu tenho um time grande e eu posso ensinar, posso compartilhar tudo que eu tenho, e as pessoas possam aprender em um intervalo de tempo menor, né? Não precisam aguardar 9 anos para poder aprender a subir uma campanha, saber o que é uma estratégia de marketing digital, conseguir ter, enfim, ter segurança do trabalho dela. Eu fico muito feliz, assim, fico muito realizado quando chega nesse momento de eu poder fazer compartilhamento. Mas isso eu imagino que venha muito de lá atrás, algumas coisas que você acabou entregando ao longo da nossa conversa. Então você sempre foi um cara planejador. Isso já demonstra que você não ia fazer algo se você não visse um propósito para fazê-lo. E aí o propósito para você sempre foi buscar, imagino eu também pela sua fala, buscar conhecimento e passar conhecimento. Então, é legal porque invertem-se os papéis, né? Aquilo que você sentiu falta em boa parte do decorrer da sua carreira, hoje você se colocou no papel de suprir nas carreiras alheias. Então, as pessoas que têm contato com você, você vai buscar evoluí-las da maneira que você não teve isso. Então, muda só um pouco o conceito, mas que é muito legal, porque onde eu enxergo aqui que teve muito ímpeto da sua parte. Eu não tenho uma pessoa como você do futuro. E ainda assim eu tenho que buscar conhecimento de alguma forma. E aí onde eu vejo, onde muitos profissionais da nossa área também se perdem, né? Porque se você tem o propósito claro para você, do que você quer atingir em X tempo de vida, de carreira e etc., você vai fazer o investimento para isso acontecer. Foi o que você fez. Eu tinha ali um montante financeiro, muitas vezes dirigia todo o meu montante financeiro para adquirir conhecimento, mas isso possibilitou você a estar onde você está hoje, sendo head de uma grande agência, palestrante e fazendo campanhas que ganham prêmios. Então, eu acho que vem muito alinhado a um propósito, que é uma das coisas, assim, para quem assiste o Bluecast, acompanha o Bluecast,
Eu acho que eu tenho até me tornado, de certa forma, repetitivo nesse âmbito, porque eu falo, se o propósito é claro para a pessoa, você vai alcançar. Todas as pessoas têm capacidade de alcançar o que elas quiserem. O fator limitante é a própria pessoa. Então a gente vê uma Natália que estava quase quebrada para sair na Forbes como uma pessoa milionária e que no decorrer do curso dela, curso trajetória, teve contato com profissionais excelentes como você, que souberam entender o caso dela para fazer um turnover ali no negócio e fazer o negócio crescer ainda mais. Então eu vejo que é muito sobre ter o propósito e você ser capaz de se conectar com ele e saber que as ações que você está fazendo hoje vão te proporcionar estar em um lugar em determinado momento. Então, parabéns por isso. Eu só quis contextualizar para, no final das contas, dar o parabéns por você ter feito tudo isso, porque quando você estava lá atrás, com o seu bloquinho, assistindo às palestras, você já sabia que futuramente você queria estar no palco. Mas que naquele momento era um degrauzinho que você estava subindo, fazendo as suas anotações do que você precisava construir para um dia inverter os papéis. E isso eu acho muito interessante, porque geralmente aí vira uma pergunta para você. Você tinha uma meta estabelecida de quando você estava com o seu bloco anotando as coisas numa palestra para estar no palco, por exemplo, eu quero estar no palco em 5 anos, em 10 anos. Eu já me projetava. Uhum. Sempre quando eu tô participando de algum evento, até foi engraçado a tua pergunta, porque ontem eu fui convidado pelo Google para poder estar em um evento exclusivo na parte de Black Friday. Né? Uhum. Então foi análise de cases em relação a Black do ano passado, de 2023, né? E eles trouxeram palestrantes que rodaram as campanhas do Grupo Boticário, Pernambucanas, Casas Bahia e Burger King. Eles trouxeram esses 3 cases e também o Google trouxe o estudo deles em relação aos e-commerce do Brasil, que ele fez uma análise, trouxe vários insights que a gente pudesse aplicar para dentro das contas que a gente está gerenciando. Eu acho que tinha ali em torno de umas 80 pessoas dentro desse evento exclusivo. Eu já estava feliz por estar lá, por estar dentro dessas 80, participando em um momento onde o próprio Google acabou nos convidando para poder estar nessa roda de conversa. Mas minha noiva estava junto comigo. E quando eu participei, lá a gente estava sentados lá no auditório, eu falei para ela, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero ser entre esses 4 profissionais que estão conversando com o time do Google e estão apresentando para toda essa galera sobre os cases. Sempre quando eu tô nesses momentos de olhar para o palestrante, eu não quero, não é inveja, não é nesse sentido, e até inveja faz mal, mas de poder olhar, olha onde a outra pessoa tá, olha onde ela chegou, eu quero ter também essa oportunidade, eu quero poder trabalhar e fazer o meu trabalho ao ponto que as pessoas possam perceber que é diferente, que o meu esforço realmente é fora da curva, o resultado que eu consigo trazer é fora da curva para poder estar nesses momentos de estar em cima do palco. Isso me faz feliz e não me faz feliz no sentido de visibilidade, não é nesse ponto. Me faz feliz por poder mostrar para as pessoas que é possível. Que mesmo que a pessoa... Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família humilde, né? A gente não tinha muitas condições financeiras. Eu vim do interior do interior. De uma cidadezinha, né? Caxias é quase próximo da metrópole, então é relevante dentro do estado. Tem, eu acho que 800 mil habitantes, então tem uma quantidade, assim, um volume de empresas, de pessoas, de mercado de trabalho e assim por diante. Mas eu venho de uma cidade de agricultura. Uma cidade lá do interior que era de soja e trigo que eles fabricam. Eu não tinha oportunidades lá. Lá só tinha uma faculdade. E era faculdade em outros segmentos. Para poder seguir no que a própria cidade ofertava como trabalho, muitas vezes. Muitas das pessoas era agricultura, campo, inclusive parte da minha mãe, ela veio da agricultura, meus avós, meus tios e assim por diante, né? Até hoje acabam sendo desse segmento. Meu pai era mais da cidade, mas era linha de fábrica, era produção, né? Então, auxiliar ali de produção. Então eu vim de uma família que não tinha faculdade, não tinha estrutura, que não tinha condições financeiras. Algumas vezes a gente queria comprar alguma coisa e a gente não tinha para isso, né? E quando meus pais acabaram se separando na época, e a gente foi ainda mais pro interior
né, devido a essa situação, porque a gente não tinha muitas condições, e depois a gente teve a oportunidade de ir para Caxias. E Caxias foi o meu marco, assim, de eu... É a mesma coisa quando alguém vem para São Paulo, né? Para poder retratar, assim, a diferença. Amplia os horizontes, né? Sua visão dentro do que você vivia tá aqui, e não que você se limitava, mas era o que o lugar te proporcionava, e isso é uma realidade dentro de qualquer realidade de vida, que o lugar onde você vive, ele te proporciona uma determinada visão. Isso, pegando São Paulo como exemplo. São Paulo, se você for Zona Sul, Centro, Zona Norte, Zona Leste, Oeste, são micro-regiões com culturas diferentes. As pessoas falam diferentes, elas gostam de coisas diferentes e a gente tá na mesma cidade, cara. Então é o que a cidade te proporciona. E aí você, saindo daquele ambiente, indo para um outro ambiente um pouco mais urbanizado, com outras coisas, já te abre os horizontes de outras possibilidades que antes você não enxergava, né? Eu acho que tem uma fala muito legal do que tu mencionou, que é o ambiente, ele muda a gente. Uhum. Tem até uma frase que o João costuma falar, que o ambiente muda tudo. O ambiente acaba nos trazendo para outras mentalidades, né? Quando a gente está em ambientes de aprendizado, RD Summit, eventos como a Share, eventos de marketing digital, a gente está em ambientes que fomentam conhecimento. A gente está querendo fazer crescimento. Quando a gente está participando de um curso, está indo atrás, né? Tá com um colega do lado tentando ele nos explicar alguma atividade ou querendo nos ajudar, nos dar apoio. Ter um ambiente onde as pessoas em torno disso consigam, de certa forma, nos ensinar, a gente consegue absorver e começa a crescer, né? E isso acaba sendo questão de cidade, questão de local, né? E hoje eu tô muito em volta de estar dentro de ambientações que as pessoas sejam, inclusive, melhores do que eu. Porque quando a gente tá numa zona de conforto, onde as pessoas... fulano me explica isso, mas eu já sei. Eu já sei tudo. Mas se a gente for pela linha de pensamento onde a gente esteja com outras pessoas e as pessoas sabem muito mais do que nós, a gente fica... Nossa, quem sou eu? Eu quero ouvir. Eu quero absorver, porque a pessoa sabe muito mais. Sim. Né? Por isso que eu gosto de estar junto com em mentorias, né? Eu estava recentemente, ou no evento do Google também. Eu tive também numa sessão de estudos junto com o time do Meta. Tudo isso acaba nos dando possibilidades para que a gente consiga crescer como profissional. Mesmo que ele dê um mal-estar por... tipo, ter que ficar mais quieto do que falar, porque tu acaba sabendo menos dentro dessa roda de conversa entre as outras pessoas, mas isso é muito benéfico, é muito, muito benéfico, porque tu vê que tu precisa aprender mais, tu precisa crescer mais, tu precisa desenvolver mais, e na próximo encontro que tu tiver, sei lá, no próximo evento do Google que eu tiver convidado, eu já sei agora. Eu já consigo, de repente, estar mais um passo de algum momento estar no palco para poder ensinar as pessoas também do que eu acabei passando. Isso eu acho que é um sentimento muito, muito bom. Eu concordo plenamente com você e, inclusive, até já falei isso em outros episódios. Tem aquelas falas que já se tornaram um pouco praxe, né? De você ser a média das 5 pessoas com quem você se relaciona e busque ser o mais burro da sala, porque é aí que você se desenvolve. E eu costumo falar muito isso, até por desenvolvimento de vida. Nos nossos círculos de amizade, as pessoas muitas vezes não percebem. Mas a gente acaba mudando quando a gente começa a se relacionar com pessoas diferentes que te dão conteúdo ou te mostram que existem assuntos diferentes daqueles que você está acostumado a viver. E isso, para quem tem sede de conhecimento ou vontade de crescer, você muitas vezes acaba trocando o seu círculo de amizade para estar mais ali onde você pode aprender do que onde você está dentro de uma determinada zona de conforto. E é onde a base das pessoas muitas vezes não entende. Poxa, o Gabriel ficou metido, o Dani ficou metido. Não é que a gente ficou metido, é que estando com você, eu não consigo chegar onde eu quero chegar. E não é que você está menosprezando a pessoa, mas é porque você também tem que ser egoísta a ponto de olhar para sua própria vida e saber onde você quer chegar e quando você quer chegar, que volta no propósito. Então as pessoas muitas vezes não entendem isso, mas se o propósito da pessoa para ela for claro, ela é capaz de ser humilde o suficiente para compreender, poxa, o Dani está seguindo a vida dele e eu quero estar perto do Dani. O correto seria
esse círculo de amizade, entender aonde você está mirando, se inspirar e ser capaz de também enxergar que podem estar em outras rodas e fomentar crescimento o tempo inteiro, que é, teoricamente, o ciclo vicioso do bem, né? Mas é uma coisa interessante porque as pessoas geralmente tendem a puxar a régua para baixo e não para cima, né? Que seria o inverso. Quanto mais a gente tiver pessoas que sejam muito melhores do que nós, a gente consequentemente vai acabar crescendo junto com elas. E esse propósito é bacana que a gente, para quem é head, quem é coordenador, quem já faz gestão de time, que esse propósito ele se torne também cultura da tua Exato. equipe, né? Hoje dentro do time de performance dentro da Du, a gente tem o hábito, inclusive, que os próprios analistas do time tenham momentos que eles possam se tornar professores dentro da equipe, que é o que a gente chama de pockets, né? São mini treinamentos práticos em relação a situações ou de um case que tu teve, ou de um teste que tu fez dentro de uma campanha, ou de uma atualização dentro da plataforma de ads que tu consiga compartilhar para outra pessoa porque tu acabou testando. Então, e a gente tem também analistas que são mais especialistas em um assunto, né? Eu já rodei, já tive muitas contas de e-commerce, então vamos trazer a tua experiência de e-commerce para toda a galera, para toda a equipe. Eu tive mais experiência no segmento de beleza porque a gente já atendeu 20 contas dentro disso, já tive bons resultados, eu já sei atalhar o caminho também. As boas práticas. Vamos trazer isso para a equipe para poder compartilhar. Recentemente, inclusive, a gente teve um pocket ligado com IA dentro das campanhas. Então, teve um analista do time que já usou inteligência artificial para poder automatizar algumas coisas em questão de copies, em questão de estruturas, ter alguns insights para ser mais produtivo durante o dia a dia. E ele apresentou para todo mundo do time. Isso é muito benéfico. E aí a gente começa também uma estrutura de equipe, uma cultura de equipe que não seja apenas o Dani. O Dani não é protagonista. Eu sou o líder, né? Eu tô guiando você é o time. protagonista da sua história, mas que dentro dali todo mundo está sendo protagonista da sua própria e tem a capacidade de ter voz ativa também, né? Isso. É esperado que elas queiram estar onde você está hoje. Assim como você também tem a ambição de crescer e você crescendo vai precisar de alguém que ocupe sua cadeira e você só consegue fazer isso numa cultura colaborativa, né? Isso. É bem nessa linha de pensamento. Se a gente permitir que as pessoas possam crescer junto com nós e a gente não se sentir ameaçado, porque pode, sei lá, perder o emprego, pode acontecer. E tem muita gente no mercado isso. Tem muita gente que recua em questão de conhecimento por achar que, não, mas se eu ensinar, fulano vai ocupar meu lugar. Cara, se tu ensinar, fulano nunca vai esquecer disso. A gente não esquece quem nos ensinou. A gente não esquece do momento que tal pessoa sentou do nosso lado e explicou sobre isso e agora eu sei. E teve durante essa trajetória, teve pessoas que me ajudaram em certos momentos, aconteceu, isso não dá pra esquecer, e a gente se lembra, Sim, a gente sem acaba dúvida. devendo, digamos assim, entre aspas, né? Uhum. Por isso que hoje dentro do time a gente tem outros líderes, né? Que eu acabei desenvolvendo eles. Então, eu hoje estou como head principal, gestor principal do time de performance. Porém, eu tenho 3 líderes abaixo que conseguem hoje também dividir mais o time para poder dar mais assistência. Porque a gente tem um ritmo de duplas, né? Então, a gente tem sempre um analista e um líder. Esse é a dupla e eu ali como supervisor conseguindo dar auxílio para toda a equipe no momento que a necessidade ou situações mais complexas, né, que eu preciso acaba me envolvendo. Mas esses líderes eram líderes que entraram como analista júnior, não sabiam nada de ads, né, vieram sem bagagem e que tiveram a oportunidade de poder crescer. Da gente ensinar, sentar, conversar, né, a pessoa poder se desenvolver para um analista pleno, depois um analista sênior e depois realmente um cargo de liderança. Em nenhum momento eu fiquei, fulano pode acabar ocupando meu cargo. Isso acho que é interessante que a gente pensamento consiga. arcaico, né, cara? Eu acho que todo gestor precisa fomentar outros líderes. Sem dúvida. Caso contrário, se o João não tivesse dado oportunidade para nós, né, o CEO da Du não tivesse dado oportunidade para nós gestores se desenvolver, caso contrário, a Du não estaria. Ele ia estar até hoje travado nele, no Luiz,
fazendo as coisas com 30 pessoas. Estaria lá atrás e não teria acontecido o crescimento. Uhum. Se eu não tivesse hoje 3 outros líderes dentro do time, de repente eu nem estaria aqui no podcast. Porque você ia estar ferrado resolvendo bucha. Estaria lá subindo campanha, tendo que revisar relatório, teria que fazer atividades que são operacionais. Então, hoje eu posso estar aqui bem tranquilamente, que o time está executando, tem líderes fazendo supervisão, né, e tem pessoas trabalhando e conseguindo executar e estando dando o melhor ali para cada uma das contas. Então, acho que foi uma evolução que eu consegui fazer. Eu lá no início não me via exatamente como gestor, né? Mas depois que eu tive a oportunidade e fui tocando as coisas e fui vendo que as pessoas confiavam em mim, que as pessoas se sentiam também felizes com a minha liderança, minha forma de agir, minha cultura, minha maneira, isso foi tão gratificante de eu poder me sentir confiante. Que é o que acontece quando gestor novo, né? Porque, imagina, tipo, hoje eu tenho 28 anos. Se eu já tô há 5 anos dentro da agência, que eu já tenho um cargo de liderança, eu era muito novo para um cargo de liderança, de certa forma. Normalmente as pessoas que assumem times maiores acabam tendo mais idade do que a minha. Posso fazer um paralelo aqui? Eu concordo em partes. E vou falar que eu concordo em partes por conta do propósito, mais uma vez, cara. Você tinha desde muito cedo onde você queria chegar. Então você chegou a ser cargo de liderança com pouca idade, porque você começa a perceber com o tempo que idade muitas vezes é só um número. E que, assim, o que de fato pode mudar é a bagagem de experiência que você teve, e essa bagagem de experiência muitas vezes vem sim com a idade. Mas que independente disso, se você correu atrás desde muito cedo, como foi o seu caso, de curso, estudo e etc., houve um esforço muito grande do seu lado, você alcançou estar onde você está com menos idade. E eu falo isso porque eu tenho uma gerente operacional hoje do Brasil, cara, que ela tem 20 e poucos anos. Então, assim, todo mundo fala, poxa, hoje a empresa também, a gente nasceu há 6 anos atrás, nós éramos uma empresa diferente de você, quando entrou com 30, a gente começou a empresa com 7. Eu tinha mais um sócio, e a gente começou cada um dentro da sua área de atuação, com basicamente uma pessoa para fazer uma função dentro da empresa, que é uma startup, então você tem uma função, mas você faz tudo, e assim fomos crescendo. Só que onde eu quero chegar? Essa menina, ela tá com a gente desde o primeiro ano da empresa, 2018, a gente foi o segundo emprego dela e ela nunca tinha atuado no mercado de marketing. Só que desde sempre a gente apadrinhou ela no sentido de, cara, você dava uma coisa para ela fazer, ela almoçava e jantava aquilo. E o esperado para uma pessoa, por exemplo, poxa, você podia ler tal livro, dava, sei lá, 3 dias, eu já li, o que eu faço agora? Ah, você pode ver tal curso, dava uma semana, eu já fiz, o que eu faço agora? E assim, era entender, fazer e colocar na prática. Então, como é que você não ajuda uma pessoa dessa a evoluir? Hoje, com 24 anos, ela é gerente de uma equipe e ela cuida do meu departamento do Brasil inteiro sozinha, cara. Então, assim, poxa, uma pessoa de 24 anos, que não, muitas vezes as pessoas vão julgar e dizer, poxa, ela não tem bagagem. Cara, eu duvido você achar uma gerente comercial hoje que entrega mais do que ela. Duvido, cara. Porque ela faz a gerência da equipe, ela sabe o número de cada um de cabeça, não deixa de entregar as coisas dela. Então, assim, você ajuda a construir. É aquilo que você falou. Hoje, a diferença que você está fazendo da vida das pessoas com quem você tem contato, você está proporcionando elas estarem onde você está, quiçá, com menos idade ainda do que você alcançou. Então, é muito sobre a troca e o propósito. Se as pessoas que estão abaixo de você, você é capaz de identificar o propósito e deixar claro para elas, porque muitas vezes para elas também não é claro, elas vão conseguir chegar lá. Então, mais uma vez, parabéns pelo que você já construiu até agora, porque também isso é louvável. A idade muitas vezes não significa nada, mas o tanto que você tem fome de crescer vai significar. Sim, muito, muito. Que retoma a questão do propósito. Quanto mais a gente dissipar para as outras pessoas isso e a gente tiver claro também aonde a gente quer chegar, a gente consegue, né? Tem pessoas que estão onde estão, né? Como a Natália Bury, que, enfim, era uma pessoa que estava com dívidas e conseguia alcançar a Forbes, a gente consegue. A gente Justo. A tem gente possibilidade. Tem case de sucesso, né, cara? Consegue, só precisa realmente se dedicar o máximo possível e acreditar também no sonho. Algumas vezes pode ser que no início pareça muito distante. De estar como palestrante, de estar em cima do palco, quem sou eu? Mas a pessoa que está no palco também, em algum momento, pensou dessa forma. Quem sou eu?
E existe muito mais quantidade de pessoas que vieram lá de baixo e conseguiram alcançar esse nível do que pessoas que, de alguma Já forma, nasceu lá, né? já nasceram. Com background de ouro. Que tinha, sei Sem lá, um dúvida. irmão que já trabalhava na área, um pai que já trabalhava na área, um familiar, um amigo, assim por diante. Normalmente as pessoas começam lá de baixo. Uhum. Entender também que existe um delay, né, e que a gente não deve se desmotivar por conta desse tempo, porque poderia ser que, tipo, lá atrás eu ficasse, nossa, não vou conseguir, não vou, vai demorar muito tempo. Mas na realidade, o tempo ele é relativo. Mesmo que eu tenha agora, depois de 14 anos, eu estar onde eu estou, mas foi uma construção, porque senão, caso contrário, dificilmente eu ia conseguir entrar no podcast e estaria tranquilo aqui falando contigo. Sem Caso não dúvida. tivesse tido outras experiências, de ter tido reuniões com clientes, de ter conversado, de ter passado por outros podcasts, de ter participado de outros treinamentos, né? De ter ouvido muitas pessoas da forma que eles acabam falando. E que é uma construção, né, cara? É normal. Por exemplo, talvez a primeira vez que você apareceu pro público pode ter sido terrível, assim como foi pra mim. Porque você não tá preparado para aquilo. Só que o não estar preparado não significa que você não deve enfrentar, né? E aí tá onde muitas pessoas também travam. Poxa, eu tenho dificuldade de falar em público. Cara, vai lá, tenta. A primeira vez que você passar pode ser horrível, mas você criou uma casca, a segunda melhora, a terceira melhora, daqui a pouco aquilo é natural. O podcast, para mim, foi a mesma coisa. Eu não tinha tanta naturalidade para conseguir conversar, buscar insight, fazer pergunta e etc. Eu tinha uma dificuldade. Eu tenho uma coisa do Gabriel, que é conseguir ter facilidade em comunicação, isso desde sempre. Muito embora eu venha de um background técnico, nada a ver, mas foi onde eu busquei me aperfeiçoar. E hoje eu consigo também conduzir uma situação dessa. Mas não foi fácil. As primeiras gravações, cara, eu era travado, eu não tinha fluidez, eu não conseguia pescar as coisas para poder colocar com a minha base de conhecimento com tanta rapidez e fazer uma pergunta. Então são coisas que, poxa, as pessoas elas não devem desistir, elas devem investir. Se você tiver a vontade de seguir naquilo, eu tenho certeza que vai acabar dando certo em algum momento. Sim, eu ouvi inclusive uma frase muito semelhante nessa semana do Joel J, que ele falou: só a primeira palestra vai ser ruim, seu primeiro relatório vai ser ruim, seu primeiro podcast vai ser ruim, porém tu precisa começar o ruim para poder depois se tornar bom. Ninguém começa bom em nada. É. Esse é o ponto. Ninguém. A primeira palestra, o primeiro treinamento que eu fiz, né, porque eu montava turmas de treinamentos de 2 dias. Então era sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então sábado a gente aprendia tudo de ads em redes sociais, Meta Ads, Instagram Ads, né, LinkedIn Ads e assim por diante. E no domingo a gente ensinava o dia todo sobre a parte de Google Ads, que também existe uma complexidade ali. E eu queria que as pessoas se formassem no 100%, entendessem em ambas as plataformas. O primeiro treinamento que eu fiz, eu acho que, se eu não me engano, era para 20 pessoas. Eu fiquei tipo... As pessoas amaram, gostaram, deram feedbacks imensos, mas hora antes eu estava muito ansioso, eu estava muito preocupado, estava muito... Será que as pessoas vão gostar? A minha forma de comunicação, será que as pessoas vão entender? E hoje eu recebo muito feedback depois de todo evento que eu participo, de todo treinamento e tal, que a minha forma de educar, minha forma de explicar é uma forma muito fácil. É muito... Qualquer leigo consegue entender. Legal, né? cara. Porque eu consegui também ao longo do tempo... eu já tive experiências muito ruins de eu ensinar lá no início, que era muito técnico. Porque eu também sou muito técnico. Se me deixar, eu vou falar um monte de termo técnico aqui sobre plataforma e tal. Mas eu entendi que para as pessoas poderem absorver, a gente precisa tentar trazer mais mastigado para elas. Ou para a realidade que elas conhecem, né? Ou com os exemplos para poder facilitar. Caso contrário, ela vai ter dificuldade e a cabeça mesmo meio que vai começar a se desligar durante o bate-papo. Então, depois que eu fui pegando esses insights, em momentos que eu tinha mais one a one, né, de ensinar analista, de treinar analista, lá no início, quando a gente era em 2, 3, 4 pessoas, né, eu fui colhendo muito feedback delas. Tá, você tá entendendo o que eu tô falando? Porque algumas vezes acontecia de eu dar orientação, a pessoa não entender, mas não me falar e não se sentir à vontade. E hoje eu até pergunto, tá tudo bem? Você entendeu? Você compreendeu? Hoje eu tenho mais tranquilidade de...
eu saí de uma reunião, as pessoas conseguiram entender 100% do que eu falei, a forma que eu me comuniquei, mas é porque aconteceu situações passadas que foram benéficas, e quando eu fui para dar treinamento realmente com mais quantidade de pessoas, receber esses feedbacks de Dani, nossa, é tão fácil a forma que tu fala que parece que se eu abrir o computador já vou conseguir praticar. E depois de 20 pessoas eu fui para 90 pessoas, né? E quando eu cheguei para 90, eu fiquei, nossa, 90 pessoas, agora não é mais 30. Eu ficava, nossa. E depois de 90 foi para 600, eu fiquei, nossa, agora é 600. E quando eu dou de 20 é tranquilo. Para 30, para 50, para 90, agora para 600 é super tranquilo, porque eu já participei desse momento. Quando chegar para 10 mil pessoas, eu vou ficar, nossa, velho, 10 mil. É um processo, né? Que tu falou sobre a casca, que a gente vai crescendo e vai se tornando natural de fazer isso. O primeiro podcast que eu participei, eu fiquei, nossa, podcast e tal, o que eu vou falar? E depois começa a se tornar tão tranquilo que a gente consegue fixar também. Mas isso acho que E que é você tá falando excelente. sobre próprias experiências ou coisas que você já viveu muitas vezes, né? Então é você Isso. conseguir trazer isso para as pessoas. E quando é baseado nesse tipo de conexão, é até de certo modo um pouco mais fácil de você fazer. E você já viveu as dores do outro lado. Então você sabe como se conectar com aquela pessoa que tá ali buscando um tipo de conhecimento e que tem dificuldade muitas vezes, né? Isso. Eu posso te perguntar coisas um pouco mais Claro, técnicas, de pode, com curiosidade certeza. mesmo, para enfim, eu faço o papel de leigo para que as pessoas também aprendam muito sobre isso. Mas você já tá há 14 anos no mercado, você começou no mundo de ads quando o ads ainda era mato. Então, o que na sua concepção você pode dizer que, por exemplo, tenha mudado de lá para cá em termos de métricas ou até segmentações que você fazia? Sim, eu acho que a gente teve 3 situações, tá? Lá no início, a gente tinha poucas formas de segmentações dentro dos anúncios, porque os próprios engenheiros, a própria plataforma estava entendendo como que funcionava, como que os anunciantes iam compreender do que significava, se clicar nesse botão, o que, que vai acontecer. O layout, inclusive, das plataformas eram super feios, comparado com a realidade de hoje. Hoje a gente até reclama dos bugs que acontecem, situações, subir a campanha, não, ela excluiu, tal, deu um bugzinho ali. Mas antigamente, a quantidade de erros que aconteciam, ou a quantidade de falta de informação era muito, muito maior. Depois teve uma curva de aprendizado, onde as plataformas foram recebendo feedbacks também dos anunciantes, para que pudesse melhorar e gerar também valor, e os anunciantes e os gestores quisessem utilizar elas para poder gerar anúncios. E existia muitas... Isso... Uns 5 anos atrás, ali, mais ou menos, existia muito mais segmentações disponíveis do que a realidade de hoje. Hoje a gente está num momento Isso tem relação com proteção de dados, não? Isso, com o momento de proteção de dados. Então, segmentações onde tinha um nível de assertividade muito grande, onde se tu colocar X segmentação, realmente vai encontrar as pessoas que estão condizentes a ela. Por exemplo, vamos colocar pessoas que compram produtos de alto valor financeiro. Existe essa segmentação dentro do Meta Ads. A assertividade dela, hoje em dia, não é tão grande. Antigamente, o Meta tinha alguns dados que vinham de outras plataformas, né? Serasa, enfim, outras que conseguiam ceder informações. E que de um tempo para cá, o compartilhamento de base se tornou ilegal, porque sem o consentimento do usuário, você não pode ter aquele dado sendo passado, né? Que acabou meio que limitando. Então, a realidade de alguns anos anteriores era boa, porque qualquer campanha que tu subisse, a segmentação estava mais certa, o CPL estava mais baixo, o custo por compra estava mais baixo, a gente conseguia gerar lead por R$1, R$2. Claro que também porque é uma realidade onde tinha menos anunciantes. Sim, Isso claro. também Hoje aconteceu. a competitividade é muito maior. Isso, Hoje a gente gera leads mais caros, não é mais de R$1, a menos que tu jogar para qualquer público. Exato. Aí sim, tu até pode conseguir gerar. Mas depois do Mas a time de qualificação vendas, desse lead, pelos próprios exemplos que você já deu mais cedo, não vai ser tão boa. Então, hoje, o desafio do gestor, da pessoa que tá operando os ads, é de conseguir encontrar formas para conseguir alcançar o público que é ideal de outros jeitos. Ou seja, através de lookalikes, ou seja, de tentar encontrar pontos de
até de semelhanças ou ligado com o perfil, de repente aquele público, a gente não deve olhar, por exemplo, da questão de estética. De repente uma segmentação apenas de beleza, a gente vai estar concorrendo com vários outros anunciantes também do segmento, de Uhum. pessoas que estão pesquisando sobre isso e estão utilizando a mesma segmentação. De repente, a gente não pode procurar um outro gosto que esteja ligado também com as mulheres, por exemplo, que a gente consiga utilizar, de repente, alguma outra marca, marcas Fashion, de por luxo. exemplo. A gente pode tentar ir por outros caminhos. Remarketing hoje, a gente consegue fazer ainda, mas não a forma que era feito anteriormente, com a tanta intensidade Uhum. que era feito de coleta de dados. Eu me lembro de casos anteriores, isso antes do GA4, né? Porque hoje Uhum. o GA4 é dados mais anonimizados, né? Tu não consegue É fazer por uma coleta. amostragem, né? Mas antigamente, pelo GA Universal, tu conseguia encontrar, inclusive, quem era o comprador. Uhum. Se tu ia tão a fundo assim, né, pelo ID e tal, da compra, e assim por diante, tu conseguia fazer essa localização. Então, tu conseguia segmentar que o Daniel passou pelo e-commerce, ficou tantos minutos, acessou tais páginas, clicou, se colocar também um Hotjar ali dentro do site, clicou, passou com o mouse, inclusive, em tal Uhum. lugar, tu conseguia fazer um nível de assertividade ali, de informações, que as pessoas até se assustavam se a gente falar. Eu fiz minha tese ligada com privacidade de dados. Uhum. Ah, então, eu estudei muito o caso das eleições de 2016, 2016, 2018, agora do Trump, acho que é de 2016, Uhum. que ele acabou concorrendo. Ele utilizou dados terceiros, né? Ele montou um quiz dentro do Facebook, onde as pessoas preenchiam esse quiz. Ele fazia a coleta e tinha também ah, um buraco ali dentro do Meta, que acabava acontecendo que a pessoa que preenchia esse quiz liberava também todos os dados associados com os amigos dessa pessoa. Então, no final das contas, ele conseguiu coletar da grande maioria dos eleitores americanos de qual que era a propensão do eleitor Votar de nele. votar nele ou votar no outro candidato. Aham. Então ele conseguia fazer esse cruzamento para poder dizer, tá, então se esse eleitor X está querendo votar no outro candidato, eu vou falar mal do outro candidato. Se esse Ele daqui, conseguia segmentar a campanha para montar anúncios que fossem pejorativos somente para as pessoas que ele sabia que iam votar em outra pessoa. e tu sabendo disso, tu consegue fazer hipersegmentação e muito assertivo, tu vai diretamente na dor. Ele conseguiu mapear também se o eleitor ele estava mais ligado com questão da segurança nacional, se ele estava mais ligado com terrorismo, se ele estava Não, mais montava com trilha. Governo, você consegue montar trilhões de campanhas, porque você tem verba pública para fazer isso, e você conseguia. E ele também não só. Acredito que pode até não ter usado verba pública, e aqui estou falando como um leigo total, mas no sentido de ele pode. Ele também tem muito dinheiro privado, porque ele é um cara rico por si só. E ele consegue montar campanhas direcionadas para o público com aquilo que o público quer escutar, né? Então, se o cara é, gosta sobre militarismo, ele vai fazer anúncios sobre militarismo para quem gosta sobre militarismo. Segurança pública, enfim, escândalos, qualquer coisa, né? isso. Nossa, se alguém quiser assistir o documentário da Netflix, que é Privacidade Hackeada, é muito bom. Legal. Muito, muito bom. Que ele entra mais a fundo sobre isso. E o processo que aconteceu também, que o Meta, ah, a Europa e os Estados Unidos tinham processado o Meta e ele teve que, enfim, se justificar do que estava acontecendo Aham, por causa desse vazamento de dados do que aconteceu durante o período das eleições, que entendi. foi um dos causadores para o Trump ter ganhado na época. Aham. Mas dá para ver o contraste, tipo, vivemos uma onda onde não tinha muita coisa lá no início, depois uma onda onde dava para fazer muitas segmentações, dava para fazer muito cruzamento e existiam dados muito visíveis e de cruzamento, que a gente está chegando agora e migrando para um momento que os dados são muito mais anonimizados e o nível de segmentação que tu consegue fazer é mais restrito. E aí a gente entra no desafio de conseguir encontrar formas de fazer segmentações mais assertivas e conseguir fazer coletas. Mas você acha que isso é uma evolução natural das coisas, por exemplo? Principalmente porque o avanço tecnológico ele é muito rápido e, de certa forma, descontrolado, né? Vê, por exemplo, a aplicação e construção de AI generativa. Então, a gente tem, por exemplo, há um ano, 2 anos atrás,
um Elon Musk da vida olhando para esse mercado e hoje um Elon Musk da vida falando para o OpenAI frear o que está fazendo, porque senão vai atingir patamares desastrosos para a humanidade. Então, é meio que uma evolução natural de tecnologia, né? Você, olhando para o nosso mercado, você vê que criou-se segmentações demais, porque descobriu a possibilidade de fazer essa coleta de dados que antes não era vista ou não era pedida. Acredito que as próprias marcas e anunciantes ajudaram isso a acontecer, porque elas queriam cada vez mais informações para fazer também campanhas melhores, até chegar ao ponto de falar, tá, mas será que isso está certo? E aí cria-se regulamentações a respeito para que haja um consenso ali do que é ou não é ruim para a gente, né? Isso. Eu acho que como a população, isso fora quem fazia os anúncios, né? Então, vamos excluir os anunciantes, a população final. E até os políticos também. A população geral não sabia o que estava acontecendo. Não sabia a forma de tantas segmentações que Sem existia dúvida. e a questão de coleta de dados. Aconteceu que o Mark, ele foi para audiência no Congresso americano, que as perguntas eram perguntas tão toscas, de tipo, como que o Facebook ganha dinheiro? Óbvio que é de receita de anunciantes, né? Eram perguntas tão, tipo, o Facebook consegue entender de qual Wi-Fi que eu tô utilizando? Eram tão bestas as perguntas que eu fiquei, tá, mas não era pra falar sobre privacidade de dados, a conversa ali no Mas isso momento? mostra o quanto a população, de modo geral, é leiga a respeito, né? Isso. Foi um marco para mostrar o quão leigos são as pessoas sobre o assunto. E aí, como tá existindo essa conscientização e a população tá entendendo, tá compreendendo, a consequência é que exista mais restrições e isso vai ser natural. Alguns profissionais de marketing já falam, né, alguns influenciadores do segmento, como o Estevam, por exemplo, né, que é uma das referências no segmento de anúncio de Meta Ads, ele fala que a tendência é que daqui a alguns anos não exista mais o remarketing. Não exista a forma que é feito. Vai existir segmentação de remarketing de formas diferentes. Talvez não com os dados que existem disponíveis hoje. Isso já está, teoricamente, para acontecer esse ano com o fim do Third Party Cookies, né? Então, tem muitas empresas como a minha que coleta esses dados via cookies. Eu sou um terceiro dentro do ambiente do meu cliente e eu coleto dados não sensíveis. Eu não sei identificar essa pessoa no mundo real e aqui posso te ilustrar casos muito engraçados que a gente já viveu. Mas a gente faz retargeting, né? Aqui o conceito de remarketing e retargeting a gente faz por display. Então, remarketing geralmente é e-mail, retargeting você está ativando o cara no display, navegando na internet lá. Eu mostro uma recomendação de produto porque eu sei que você viu exatamente uma camisa branca tamanho P. Então eu sei disso. O ticket médio que você visitou, eu sei os seus interesses para te mostrar um produto que a marca, pô, legal, ele vai voltar e comprar. Mas com o fim do Third Party Cookies, existe hoje a modificação para grupos de interesse. Então, a gente, inclusive, já está bem avançado nisso. Já está com a tecnologia pronta, na verdade, mas é o que você está falando. Eu não tenho mais o dado granular para eu saber que você viu exatamente uma camisa de tamanho P do ticket médio X. Eu sei que você faz parte de um grupo de interesse de camisas tamanho P, por exemplo. E isso não fica mais do meu lado, fica no browser side, fica no computador do usuário. Então, a seção que ele está ativando naquele momento no site do meu cliente vai gerar um grupo de interesse que vai ser mandado para mim. Mas não é mais o dado granular, é um grupo de interesse onde não vai ter só o Dani, vai ter, sei lá, 1000 pessoas. E aí eu vou ser capaz de fazer uma recomendação um pouco menos granular, assertiva, para esse grupo de interesse baseado no que foi criado lá no site. Então, já está mudando, né? O Google falou que quer que isso aconteça em 2024, o nosso guess é jogar isso para 2025, porque ainda tem muita coisa de tecnologia sendo desenvolvida por trás, né? O termo hoje que talvez todo mundo escute, que é o tal do Protected Audience API do Google, mas enfim, só para ilustrar que já está acontecendo, né, cara? É uma realidade dos advertisers de agora. Assim como 4 anos atrás era a inserção da LGPD e o que isso ia mudar no mundo. Eu lembro que quando isso começou a ser dito, os nossos clientes vieram a nós, por exemplo, tá, mas você vai colocar o anúncio no meu site de que as informações dos usuários são coletadas? Eu falei, então, mas veja bem, eu sou só um terceiro.
Quem monta isso dentro do seu site é você. Você ter que, por exemplo, dentro do seu Google Tag Manager, colocar uma etapa antes de disparar o Tag Manager com o que tem de tag ali dentro, para falar para o usuário e dar a possibilidade dele que se ele aceitar, beleza, o container dispara e os terceiros coletam. Se ele colocar não, o container não dispara e nada acontece. Mas vai explicar isso para as marcas. Foi a educação que a gente teve que fazer com o mercado 4 anos atrás. Aí agora eu já tenho busca dos nossos clientes, a mesma coisa, falando: cara, third party cookies vai acabar. Segunda-feira, inclusive, eu tenho um call com um grupo super grande que vende equipamentos para dentistas por e-commerce bastante segmentado para essa audiência. E eles querem fazer um call com a gente para saber o que está sendo feito, porque o mercado não tem informação. Se você não é da tecnologia como a gente, muitas vezes não sabe. Só escutou no mercado dizer fim do third party cookies. Caraca, eu rodo campanha por meio do third party cookies, o que vai acontecer? Mas ainda é uma coisa que as pessoas não têm contato, cara. É muito distante do usuário final, digamos assim. Eu acho que a gente até teve um momento também que foi um desafio ligado com a privacidade de dados, que foi o iOS 14. Quando teve essa migração, nossa, todo mundo ficou desesperado. Meta não vai mais conseguir traquear a informação, não vai trazer mais o dado de quantidade de lead, não vai trazer mais quantidade de vendas e tal. Inclusive, até na época, o Meta meio que ficou embananado ali, porque ele não sabia exatamente como proceder, porque foi uma notícia de mercado meio que de uma hora para outra, né? Que a Apple informou que o S14 ia vir, que o usuário poderia conceder os dados dos apps, aplicativos e sites ou não, né? Ele fazer a escolha meio que foi o início, o marco para todos os outros players, como o Google, se tocar. Eu preciso me preparar porque a revolução está acontecendo. Eu não posso ser o último, né? Então veio a Apple que fez a modificação, inclusive a Apple já tinha o Firefox, que daí, quer dizer, o Safari, que já não fazia coleta de dados também, né? Então já tinha essa questão, eles já só faltava mais um incentivo ali para poder, o iOS 14, para poder mudar o mercado. O Meta, hoje ele está conseguindo fazer a coleta de dados, mas na época que aconteceu, muita campanha meio que ficou sem conseguir fazer o tracking certo, porque tinha que fazer a configuração de domínio, aí o domínio não funcionava algumas vezes, as pessoas não sabiam como fazer também esse processo, porque o Meta não tinha explicado tão detalhadamente, até entrar, tipo, quem também trabalhava com Hotmart, e aí era afiliado, tá, mas eu não tenho acesso ao domínio, tá, e como que eu vou conseguir coletar o dado se eu não sou proprietário do domínio? Então até as plataformas, outras terceiras, tiveram que se adaptar por conta de um contexto de mercado. Depois estabilizou, hoje nem precisa mais da verificação de domínio para conseguir coletar o dado, né? Teve uma situação ali que aconteceu que agora o Meta está conseguindo fazer a coleta, mas o Google acho que vai ser um impacto também forte, mas eu vi que já existem pesquisas que diz que não é uma quantidade assim tão grande de falta de informação na volta, né? Porque ele está conseguindo fazer um jeito que a informação chegue e só chegue realmente de uma forma em diferente. grupos, né? É o que eu falei, que hoje eu sou capaz de coletar essa informação diretamente com o meu script disparando no site do advertiser, do meu cliente. Então, qualquer marca tem o meu script lá dentro, eu estou captando essas informações, eu capto isso por meio de cookie. É a tecnologia hoje, não é só a Blue que usa, é qualquer empresa que trabalha com coleta de dados sendo um terceiro, só é possível por meio dos cookies. Então, eliminando isso, tem que haver alguma outra forma de eu receber esses dados e conseguir trabalhá-los para o meu serviço continuar existindo. E aí entra nessa questão do Protected Audience API lá, com o grupo de interesse, eu só vou olhar para os dados que eu vou receber de uma forma diferente. Então, eu estou recebendo, não mais pegando diretamente, vamos dizer assim. Isso, Eu acho que o nosso setor é um setor que é muito mutável. Sim. A gente tem que E é um muito se mercado que adaptar. movimenta bilhões de dólares em Sim. dinheiro. Então, o Muito. Google não é doido de chegar simplesmente e falar, não quero mais esse mercado, sendo que ele é o que mais ganha com isso, né? Sim, sim. Ele até teve uma demora também com a troca do GA Universal, GA3, para o GA4. Inclusive, ele até modificou a data pela segunda vez depois para dar mais tempo ainda aos anunciantes. Ano, era para ter acontecido ano passado. Para que acontecesse. Inclusive, até teve um delay para quem usa o Analytics pago, né, que é o 360. Ele teve mais um delay de tempo ali ainda para conseguir fazer a migração, porque quem utiliza o 360 é empresas muito gigantes, Sim. porque pela questão de valor, consequentemente é mais
complicado ainda de fazer mudanças de tecnologia, então eles deram um intervalo de tempo, inclusive no RD Summit, o Google estava falando lá que o time técnico, né, de produto ia parar de fazer acompanhamento já do 360 e que a regra interna do Google era foco total no GA4, para tudo. Posso fazer perguntas polêmicas? Sim. O que você acha do GA4? Olha, o problema do GA4 é que tudo que a gente aprendeu no GA3 de recursos, de encontrar dado, de KPIs, de métricas, mudou tudo. Então, a gente teve que reaprender a conseguir localizar as informações e algumas informações não tem ainda. Mas você vê isso como algo ruim ou algo bom? No início foi ruim, tá? Adaptabilidade. Foi... Muda menu, muda isso, tal, não consegui encontrar a métrica, mas a gente se adaptou para outras métricas para fazer o processo de análise. Certo. Eu acho que o GA4, ele tem um dado um pouco mais fiel em quantidade do que o GA3, porque eu comecei a fazer comparativos também em alguns e-commerces que a gente tem dentro da agência de analisar GA3 versus GA4, qual que era o valor de faturamento que cada um deles pegava. O GA4 sempre era muito mais fiel do que aparecia lá dentro da plataforma de VTEX, Shopify, loja integrada, Tray, né? Seja o que for de e-commerce. Eu fiquei, tá, mas como que ele consegue fazer um número muito mais fiel da realidade? Porque sempre existe discrepância de dados. Isso vai acontecer em qualquer plataforma. Se tu tentar comparar o que aparece no Meta Ads, né, de quantidade de leads, de conversões versus do que aparece dentro do RD Station, vai ser diferente. Sim. Não tem... Atribuição, tem várias coisas que mudam, né? Ainda mais que tu tá rodando mais do que uma plataforma de anúncio ao mesmo tempo, a janela de atribuição vai acabar se misturando. Então eu ficava questionando e eu reparei isso, que a quantidade ele é muito mais realista do GA4, deve ser algum processo de integração ali que ele conseguiu ser mais fiel do que o GA universal. Quando chegou o GA4, eu já comecei a querer... olhar para isso. De querer parar. Mesmo que eu não encontrasse, ficava... Jesus, aonde que tá essa métrica? Eu ficava até demorando mais tempo. E o próprio Google, aí eu não sei se vocês viveram isso, cara, mas o próprio Google não tinha conhecimento sobre o GA4. A gente buscava algum account, alguém que podia dar uma luz pra gente, porque isso afetou nossas campanhas, afetou o faturamento da minha empresa, por exemplo. E a gente buscava auxílio para tentar entender aonde achar a métrica, como achar a métrica, e o próprio Google não sabia, cara. Eu achava isso um absurdo. Nossa. Porque o time de produto ainda estava focado com o GA Universal. Eles meio que... É que ele veio meio que, na onda de privacidade. Precisamos de um produto para poder trazer solução. Mas não estava ainda 100% desenvolvido. É que a transição podia ser feita de uma forma um pouco mais suave para o mercado direto, eu acho, cara. Eles impactaram de uma forma que as marcas mesmas ficaram perdidas. Tinha, por exemplo, eu cheguei a ter churn na minha empresa, porque um cliente falou, mudou pro GA4, a gente meio que não olhou para isso, e eu não sei como é que os meus dados estão hoje. Eu não sei o que te pagar. Isso aconteceu. O cara me ligou e falou, não sei o que eu tenho que te pagar. Não sei onde eu olho, como eu vejo, o que tá acontecendo. Falei, poxa, que bacana. Aí você, obviamente, tenta, sendo um fornecedor não relacionado com isso, mas ajudar o cara a achar o dado, a tentar arrumar as coisas lá, mas infelizmente era um problema muito maior do qual ele teria que ter um especialista lá dentro para fazer uma nova programação de todos os trackings de eventos e etc. dentro do GA4, né? É porque o processo de tracking acaba sendo diferente pelo GTM para poder fazer o processo, né? Acho que foi todo um reaprendizado e a galera teve que reaprender tudo ao mesmo tempo. Então, não tinha ninguém no mercado que falasse, eu já sei e posso ensinar. Não, todo mundo Ninguém sabia. Todo mundo teve que aprender ao mesmo tempo de como que fazer o processo. Inclusive, até do que a gente estava falando de tentar procurar muita referência externa, muitas das vezes, né? Estados Unidos, inglês, material inglês, para conseguir aprender a fazer aqui no Brasil, o GA4 foi um caso. Eu tive que muito estudar pessoas de fora que já sabiam mais algumas coisinhas para conseguir aplicar, porque no Brasil quase não tinha profissionais. Claro, agora tem porque a gente está num outro ano, né? Mas lá no início não tinha muita coisa, e aí, mas como que eu vou fazer o tracking? Porque no GTM tá diferente. E o processo lá de configurações, ele não é da mesma forma. Sim. As nomenclaturas também, e assim por diante. Mas é um desafio, ó. A nossa área
as coisas mudam, é volátil, a gente tem que reaprender, né? Tem que ter um dinamismo ali para conseguir tá flexível a mudanças, Uhum. porque senão a gente vai ficar para Morre, trás também. E acaba literalmente. morrendo. Muito disso. E, cara, indo para um caminho final aqui, eu tenho uma pergunta e uma solicitação. Primeiro a pergunta. O que você ainda espera da sua carreira, olhando para os próximos anos? Boa pergunta. Ah, como agora eu tô dando start nesse momento de ter visibilidade, momento de estar em palestras e estar em eventos, eu me vejo muito em um palco, assim, com muitas pessoas, onde eu consiga ensinar elas da forma mais rápida possível de tudo que eu aprendi durante esses 14 anos, que elas consigam. É até difícil explicar, Sintetizar. porque a gente começa a olhar também lá atrás do sacrifício que foi feito, do que eu fiz como trajetória, e eu me vejo subindo no palco explicando isso para todas as pessoas e mostrando para elas que é possível, sabe? Que um sonho, quando a gente quer e a gente vai atrás e arregaça as mangas e soa tentando trabalhar, que isso em algum momento a gente vai colher. Então, eu quero ser uma das referências do segmento de ads no mercado. Ainda não sou, né? Estou conquistando esse espaço, porque já existem outros profissionais já muito fortes no segmento, mas eu vejo que existe mercado para isso, que eu posso ensinar de outras formas complementares do que as pessoas estão ensinando hoje. Então eu vejo ainda eu como referência no segmento de performance e mídia paga. Espero muito que Se eu você chegue. continuar na jornada que você está fazendo, cara, acredito Isso. fortemente que isso vai acontecer. Porque é aquilo que a gente já conversou aqui no decorrer do nosso papo. Você tem o Hum, propósito, você faz por onde e o mercado entende, o mundo entende. Porque enquanto você quer fazer, tem muitos que não fazem. Então hum, os que fazem aparecem. E hum. a solicitação que eu tenho é para você deixar um conselho que mudou sua vida. Ou algo que você acredita que foi muito impactante para você. Então, eu acho que o primeiro momento é as pessoas precisam estar dispostas a, mesmo que a gente tenha o ser humano ele é um pouco orgulhoso. Um pouco não. Então, bastante para ser franco. Então a gente acha sempre que nós estamos certos, ou que eu já aprendi tudo. Então, tenta aproveitar o máximo possível de todas as oportunidades que existem, seja de faculdade, seja de montar grupos, até a gente montava grupos de estudos dentro da faculdade, desde pegar um livro da biblioteca, que muita gente não faz isso, muita gente nunca visitou a biblioteca da faculdade e tá cursando, e lá existe muito. Tudo que a gente tem hoje de marketing foram de outras pessoas que ensinaram em algum momento através de livros. Então, existe ainda o conceito base lá dentro, que a gente consegue aproveitar. Então, tudo que existe de momentos, de situações, de oportunidades, de poder participar de um curso, participar de um workshop, nem que seja uma horinha, sabe aquela semana acadêmica que acontece na faculdade que muita gente, só vou pelas horas extras ali, pela carga complementar que eu preciso para a faculdade, tentar aproveitar, sabe? Eu tenho certeza, se a pessoa tentar absorver o máximo possível e abraçar aquilo como eu estou num momento de aprendizado, em algum momento isso vai fazer valer a pena. Tem gente que até hoje acha, eu já tive recentemente, inclusive, até um analista do meu time que veio falar: Dani, eu acho que nem vale a pena mais fazer faculdade, sabe? Tipo, ele trancou a faculdade e tava sem perspectiva de dar continuidade. Porque existe um fator de muita gente, eu sou gestor de tráfego pago, não preciso de faculdade, não preciso me especializar, tal, faço um cursinho aqui com X pessoa, já sei fazer. Só que a questão da faculdade em si e todos os outros momentos, mesmo que não sejam momentos técnicos, né? Porque tu não vai sair da faculdade sabendo subir campanha. Tu não vai. Isso é certo. Não existe, pelo menos até onde eu conheço, não existe nenhuma disciplina que tu vai saber mexer no MetaEds. Só que aquele momento que você tá, aquele ecossistema de aprendizado, com todos os alunos, com todos os professores, aquilo vai te construir um senso crítico. Vai te ajudar para a construção de pensamento.
Então, quando tu for falar com o cliente, justificar as coisas, querer falar de métricas, tu vai ter muito mais embasamento como ser humano, como profissional. Então, não é só o fator da questão do conhecimento técnico. Conhecimento técnico tu vai aprender, é óbvio, se tu realmente se esforçar, tu vai conseguir saber como fazer uma estruturação de campanhas, trabalhar no GTM, Google Analytics, mas se tu não tiver outros patamares, que é o chão estratégico ali, a base principal, em algum momento vai te faltar. Quando eu falei isso para um analista do meu time, nessa semana, inclusive, ele já me mandou, Dani, quero te Voltei para a faculdade. Voltei para a faculdade. E muito obrigado por ter me incentivado nesse momento que tu conversou comigo, para eu voltar para a faculdade. Porque isso vai ser importante para minha carreira depois que eu refleti. Mas você vê que falta orientação, né? O cara buscou, talvez não a orientação direta, mas você entendeu e orientou suficientemente para ele entender o recado. Isso. E eu pego a sua fala, com todo respeito, e eu falo que faculdade ela ensina alguns fatores para as pessoas que hoje em dia, de fato, não só no nosso mercado mais, porque diferentemente de outros mercados, o nosso mercado tem muito curso em muito lugar. Então, é muito gestor de tráfego ensinando a subir campanha num Hotmart da vida. O cara paga um valor irrisório lá e acha que é o melhor gestor de tráfego do mundo. E isso não acontece. Eu falo que a faculdade ela ensina método, porque é uma coisa que tudo que você tem que fazer, você tem que ter um método, um embasamento, que é ligado à teoria. Não é só sair fazendo. A teoria ela é muito importante. Aquilo é feito por alguma razão. Disciplina. Você vai para um lugar todos os dias se condicionar a aprender alguma coisa que está sendo dita por uma outra pessoa. Então, a disciplina muda muito também, porque você pega o método e a teoria e coloca como prática diária, depois é o que você vai fazer no seu trabalho na prática. E networking. As pessoas não valorizam isso, cara. O ambiente acadêmico, ele te proporciona networking ferrado. Eu, no momento da minha vida, consegui emprego por causa dos professores da faculdade. Então, antes até de entrar no nosso mercado, eu trabalhei na IBM, eu consegui entrar na IBM porque 80% do meu corpo docente trabalhava na IBM. Eu estava saindo de um estágio, procurando emprego, eu fiz faculdade de programação, cheguei para os meus professores, falei, cara, não tem nada que você consiga me ajudar? Ele falou, olha, a IBM tem vaga aberta pra caramba o tempo todo. Eu vou ver lá algumas coisas que eu tenho contato, que eu vejo que faz sentido com você, a gente conversa. Não foi por causa do professor, mas quem abriu o processo seletivo para eu fazer parte foi o professor. Então o networking que eu consegui com ele, eu era um bom aluno, eu sou nerd por natureza, eu era um bom aluno, o professor me auxiliou, eu entrei nesse primeiro estágio depois na IBM, fiquei 1 ano numa vaga, o projeto que eu estava encerrou, consegui migrar de área para um outro professor que também era profissional da IBM e trabalhava mais na área de desenvolvimento da IBM. Suporte, etc. Ele falou, cara, eu tava numa área de pós-venda, nada a ver, mas era pós-venda técnica, então eu auxiliava um cara de vendas com insumos técnicos, que era a minha formação. E aí, depois eu migrei pro laboratório de software da IBM. Os 2 professores me proporcionaram isso. Aí eu vou falar, poxa, se eu não tivesse na faculdade, tivesse metido louco, digamos assim, em termos mais chulos, e enfim, vou aprender programação por conta, porque hoje também tem disso. Posso aprender programação por conta e vou ser um puta programador, talvez eu não tivesse tido a experiência de trabalhar na IBM e somado uma coisa muito legal pro meu currículo. Então são coisas que as pessoas não valorizam. Eu coloco essas 4 questões da faculdade como questões muito fundamentais e as pessoas não dão mais valor hoje em dia, né? Nossa, faz super sentido. Que é o que a gente falou sobre o ecossistema, o ambiente muda tudo. Porque as pessoas que eu me encontrei em algum momento durante a faculdade, tive contato, foram as pessoas que depois trabalharam comigo dentro da DU. Tá vendo? Eu tenho muito colega de faculdade trabalhando dentro da agência. O mundo meio que deu voltas, né? Exato. Ou veio para minha equipe, ou veio para um outro setor, ou foi, enfim, trabalhar em algum outro cargo, ou teve algum contato, até alguma outra agência, mas em algum momento a gente reencontrou. E é tão legal de ver fulano, tipo, a gente fez faculdade juntos e agora a gente tá trabalhando juntos. Network, ele é permanente. Ele movimenta o mundo. Ele vai continuar, em algum momento tu vai ter contato com... Da mesma forma que a gente tá fazendo aqui. Exato. Em algum momento a gente vai ter a proximidade, né? A gente já tá sendo parceiros também na parte de mídia programática, de fazer alguns anúncios junto com os nossos clientes. Então isso tudo relacionamento e é super saudável, faz uma baita diferença.
É isso, cara. Queria agradecer a sua presença, queria agradecer você ter aceitado o convite de dispor um pouco da sua agenda para estar aqui com a gente, compartilhar a sua história, que é muito legal e que pode inspirar muitas pessoas a entrarem melhor no nosso mercado ou se tornarem profissionais melhores no nosso mercado. E para marcar a sua presença, eu queria te deixar uma recordação, cara. Muito obrigado. Que você possa lembrar aí que você foi um convidado especial do Bluecast e que, poxa, todas as pessoas que passam por aqui, eu tenho uma estima muito grande e fico muito feliz de conhecer trajetórias como a sua, cara. Legal. Muito, muito obrigado. Fiquei muito contente. Foi um bate-papo super enriquecedor também, né? Tanto, mesmo que eu tenha mais falado da minha trajetória, mas é tão bom também ter essa troca de conversa, absorver a vivência da outra pessoa. Pra mim é incrível. Eu amo estar em lugares assim, com pessoas assim também, que já tenham tido experiências. Então, muito obrigado. Obrigado eu, cara. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado. Lembrando que a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se vocês, assim como eu, querem ter experiências maravilhosas de conhecer pessoas maravilhosas, bagagens e aprender, porque eu também aprendo muito aqui, esse é uma oportunidade muito incrível. O Blue Space, ele tem toda a infraestrutura que você precisa para você simplesmente vir, sentar e gravar, porque o resto a gente toma conta para você. Não só podcasts nessa configuração que vocês assistiram, mas também gravação de conteúdo. A gente tem chroma key, tem um monte de coisa aqui que a gente consegue fazer se você quiser produzir conteúdo. Mas é isso, gente. O contato QR Code na tela, na descrição do vídeo. E meu muito obrigado ao Dani, meu muito obrigado ao Pedrão. E é isso, gente. Obrigado. Até mais.